Glória a Deus. Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Deus é bom, Deus é maravilhoso, né, irmão? Aleluia. Vamos abrir a vossa Bíblia hoje. Glória a Deus em Atos 9, primeiro em diante, nesta noite. A conversão de Saulo no caminho de Damasco. Glória a Deus, aleluia. Deus tremendo. Como diz o pastor, né? O vaso está derramando, está transbordando, né? E eu creio assim, né? Que Deus, ele preparou essa palavra para nós nesta noite, né? Aleluia. Todo mundo achou, diga amém. Glória a Deus, aleluia. E Saulo, respirando ainda ameaça e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Glória a Deus. E pediu-lhe carta para Damasco, para a sinagoga, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homem, quer mulher, os conduzisse preso a Jerusalém. Pode se assentar, igreja. Irmão, quando nós abrimos a Bíblia, quando Deus ele começa a falar conosco, aqui fala a palavra nesta noite deste homem, glória a Deus, Saulo, porque ele era um homem, era um perseguidor do povo de Jesus. Mas, igreja, nós vimos aqui, no 2, pediu-lhe carta para Damasco, para a sinagoga, e a fim de que se encontrasse alguns daqueles seita, quer homem, quer mulher, os conduzisse preso a Jerusalém. Porque ele, igreja, um homem que ele só fazia mal, então ele não fazia o bem para aquelas pessoas ali que conviviam ali, né, em Jerusalém. Mas aqui nós olhamos pela palavra de Deus, ele ainda não se deu conta, não se contentou de todo o mal que ele fazia em Jerusalém com o povo. Ele não tinha dó do povo, ele pegava aqueles povos, ele encarcerava, ele judiava, e ali ele não se contentava, ele pediu ali, né, por sacerdote, né, para que ele fosse até Damasco. Glória a Deus, aleluia. Por quê? Ele achando que ele chegando ali, ele ia fazer com aquele povo como ele fazia ali em Jerusalém. Mas, igreja, que nós olhamos, nós vemos, Deus, ele tem algo maravilhoso para nossas vidas. Muitas vezes estamos surpresos pelas nossas vidas, muitas vezes nós não damos conta daquilo que Deus ele prepara para nós. Porque nós olhando aqui, vemos aqui, ainda no caminho aconteceu que, chegando perto de Damasco, cercou um resplendor de luz do céu. Ele ia indo com seus companheiros, né, para Damasco. Ali Jesus o parou. Por que Jesus o parou? Porque Jesus aí falou assim: eu vou parar este homem, porque ele está fazendo muito mal ao meu povo, muito mal àquelas pessoas. Glória a Deus, aleluia.
E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Jesus falando com Saulo: Saulo, Saulo, por que me persegue? Porque Jesus falando nesta palavra, por que me persegue? Porque estava perseguindo um povo de Deus, igreja, né? Então, Deus, ele falou assim, Jesus falou assim: eu vou parar este homem. Porque nós olhamos e vemos a palavra de Deus. Por que Jesus falou que ia parar este homem? Porque Jesus, ele tinha um plano na vida daquele homem. Mesmo ele sendo maldoso, mesmo ele fazendo tudo isso, mas Deus, ele tinha um plano na vida daquele homem. Muitas vezes, igreja, Deus, ele tem um plano nas nossas vidas, na vida de cada um. E muitas vezes, nós vemos uma luta, passamos por uma prova. Muitas vezes, muitos estão se esquecendo, estão até desistindo de prosseguir a palavra de Deus. Muitos não querem mais ouvir a palavra de Deus. E aqui, nós sabemos que este homem, Saulo, era um homem temido, mas era um homem que ele fazia com o povo, porque ele queria ser o maior, mas maior é Jesus. Nós temos que entender que maior é Jesus. E ele disse: quem é Senhor? Ele disse: o Senhor, eu sou Jesus, a quem tu persegue. Então ele falou com Saulo: eu sou Jesus, que você me persegue. Porque ele estava perseguindo Jesus, porque ele estava perseguindo um povo de Deus. Porque Deus, ele me deu essa palavra nesta noite, igreja. Porque nós vemos que muitas vezes nós não damos conta, mas nós temos ao nosso redor muitos que nos perseguem. Às vezes ele quer tirar nós da comunhão com Deus, quer tirar nós dentro do templo de Deus. E se nós não vigiar, igreja, tira. Se nós não tiver comunhão com Deus, verdadeiramente adorando o nome do Senhor, ele tira. O inimigo, ele tem também poder para tirar nós da presença de Deus. Mas se nós estivermos licenciados na palavra de Deus, nada vai tirar nossa comunhão com Deus. Glória a Deus, meu Deus. E para te reconsiderar contra os galeões, e ele tremendo e atônito disse: Senhor, que quer que faça? E disse-lhe Jesus: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Igreja, nós vemos aqui Deus ali enviando, direcionando aquele homem, aquela cidade, mas lá Jesus ia falar para aquele homem o que ele ia fazer lá, o que ele ia fazer naquela cidade, porque ele não ia naquela cidade lá, mas ele ia para fazer o mal, mas Deus, ele o parou, Deus, ele segurou no meio da estrada. Glória a Deus, aleluia. O que te convém fazer? E os varões que ia com ele pararam de espanto, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Aqueles que estavam junto com eles, igreja, pararam, mas ouviram a voz, mas não via ninguém. Mas quem era? Jesus. Jesus estava falando com Saulo, mas quem estava perto deles ali, acompanhando, que estava acompanhando com Saulo, eles presenciaram, eles ouviram a voz de Jesus. Glória a Deus, aleluia. A igreja está entendendo um pouco da mensagem nesta noite, em nome de Jesus? E Saulo levantou-se da terra e, cobrindo os olhos, não via.
Ninguém. E quando pelas mãos o conduziram a Damasco. Então, aqueles que estavam junto com ele, pegaram ele pelo braço e conduziram, porque quando ele se levantou, quando ele deu por vista, ele já não enxergava, porque Deus, quando igreja, é bem nesse entender, quando Deus ele tem uma promessa, mas Deus ele vai trabalhar no interior daquelas pessoas, ele vai trabalhar no interior daquela vida. Por quê? Porque para saber o que se ele fez um tanto mal, mas ele também ele ia receber aquilo que Deus ia passar para ele. Deus ele ia conduzir a ele da maneira de Deus, não da maneira do homem, mas de Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. Havia em Damasco, né? Aqui fala, né? Havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. Né? Então, Jesus falou com Ananias e ele falou: eis-me aqui, Senhor. Por quê? Por que que ele diz? Porque Deus, ele ia enviar Ananias para ir aonde estava Saulo. Ó igreja, muitas vezes se hoje nós formos analisar nossas vidas hoje, nós formos prestar atenção, se Deus ele não ordenar nós ir num lugar aonde tem umas pessoas que muitas vezes muitos faz mal, né? Para as pessoas, muitas vezes nós estamos preparados nesse dia, nós estamos realmente preparados nesse dia para nós lá e encontrar com essa pessoa e falar do amor de Deus para essas pessoas. Muitas vezes ali nós trememos, né? Porque ali Ananias, ele era um profeta de Deus, mas ele tremeu, igreja, porque ele sabia, né, que aquele homem era um maldoso. Era um maldoso, mas ele ainda não sabia que Deus estava preparando Saulo, né, para fazer a missão, que Jesus ia preparar ele para fazer a missão. E disse-lhe o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judá por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. Ô igreja, que maravilha, né? Ele já estava orando, mas porém não enxergava. Ainda ele não tinha totalmente visão ainda. Porque ele sabia que Deus ali estava trabalhando sobre a vida dele. Então ele já tinha temor do Senhor Jesus naquele momento. Glória a Deus, aleluia. E numa visão ele viu que entrava um homem. Olha, numa visão ele viu. Saulo ele viu numa visão que entrava um homem chamado Ananias. Numa visão, porque ele não enxergava, né? E ponha sobre ele a mão, para que torna a ver. Então Deus, em visão, ele deu um poder para Ananias tocar em Saulo, para restaurar a tua visão. Como que é importante, como que Deus ele trabalha nas vidas das pessoas, irmão. Como Deus ele age nas vidas das pessoas. E como Deus ele usou Ananias ali para ir aonde estava esse profeta, Saulo, para ali restaurar a visão de Saulo. Glória a Deus, aleluia. Respondeu Ananias: Senhor, de muito ouvi acerca deste homem, quanto mal tem feito. Olha aí, igreja, ele sabia, Ananias sabia, aos teus santos em Jerusalém, porque ele fez tanto mal em Jerusalém, né, igreja?
Então, Ananias sabia. E aqui tem poder todo o princípio dos sacerdotes. Glória a Deus, sacerdote. Para perdoar, perdoar a todos os que invocam o teu nome. Invoca o nome do Senhor. Então, igreja, e todos aqueles que invocam o nome do Senhor, porque só de nós olhar e ver nessa passagem, as maravilhas que Deus já estava preparando esse vaso, né? Que Deus que tinha uma grande promessa na vida desse homem. Então como ele tinha parado este homem ali, porque Deus ele tinha promessa. E como Deus, ele tem promessa na vida de cada um de nós. Promessa essa, igreja, que nós temos que perseverar na presença de Deus. Não adianta nós só ter promessa de Deus e nós não cumprir aquilo que Deus ele nos põe para nós. Muitas vezes nós não damos conta. Mas muitas vezes, eu digo para a igreja, muitas vezes, não pouco em dizer eu sou falho. Eu não vou dizer que eu não sou falho, eu sou. Mas eu quero dizer, igreja, eu procuro, da maior maneira, buscar a presença de Deus. Porque aqueles verdadeiros que buscam a presença de Deus, ele é temente a Deus. Eu creio que cada um aqui é temente a Deus. Porque senão cada um de nós não estaria aqui hoje. Nós não viemos entrar no templo do Senhor só para nós ouvir louvores, ouvir o pregador e muitas vezes sair daqui da igreja, muitas vezes, não digo esse ministério, mas muitas pessoas sair dando glória a Deus, falou o contrário. Mas aquela palavra hoje não falou comigo. Eu fui buscar uma resposta de Deus, eu não recebi uma resposta hoje. Igreja, nós temos que entender que Deus ele tem respostas todos os dias para as nossas vidas. Basta nós crer e tomar a posse de Deus sobre as nossas vidas. Disse-lhe, porém, o Senhor, vai, porque este é para mim. Este homem já era para Jesus, era para mim. Um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e todo rei dos filhos de Israel. Então, Deus ali já estava trabalhando na vida dele. Então, ele já ia ser um mensageiro da palavra de Deus. Quantos mensageiros de Deus nós ouvimos e vimos falar de palavras maravilhosas, como este homem, Deus ele começou a trabalhar no interior dele. Igreja, eu quero dizer à igreja, mas foi fácil para o pastor escolher esta palavra. Não, Deus, ele tinha já um plano na minha vida. Quando eu abri a palavra, Deus me visitou, dizendo, essa palavra, servo, filho meu, é que você vai dizer à igreja nesta noite. Então, igreja, eu fico muito honrado, e o Senhor ele tem me sustentado, está sustentando até hoje, na casa do Senhor. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Mas ele ia padecer no nome do Senhor, igreja. Ele ia padecer. Sabe por quê, igreja? Não vamos dizer, porque nós fomos errantes, nós temos um concerto com Deus, é que Deus, nós não vamos, nós vamos ser bonzinhos, Deus vai ser bonzinho conosco. Não, nós vamos pagar um preço. Quem quer pagar um preço hoje? Muitos não querem pagar preço, muitos não querem. Mas vamos ao monte
buscar uma oração, muitos não querem. Muitos não querem. Glória a Deus, aleluia. E Ananias foi e entrou na casa. Ananias foi. Como Deus tinha mostrado pela visão, mas ele foi. Ananias foi até a casa. E impondo-lhe as mãos. Ananias impondo as mãos, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho por onde vinha, me ouviu para que tornasse a ver e seja cheio do Espírito Santo. Deus só não falou torna a ver, mas cheio do Espírito Santo de Deus, igreja. Deus ele mostrou a visão a Ananias, não só a ver, mas cheio do Espírito Santo de Deus. Como é cheio do Espírito Santo de Deus? É nós estar falando do amor de Deus e nós estamos vendo que a unção de Deus, ele desce dobrado sobre a nossa vida. Quando nós estamos falando da palavra de Deus, Deus ele usa, ele toma nós de uma maneira, igreja, que até mesmo os irmãos não vão entender, e nós não vamos contender das maravilhas que Deus faz. E Deus ele faz, igreja, porque nós estamos vendo aqui hoje que Deus ele fez com Saulo. Deus fez com ele. Deus ele tirou aquele homem de todo o mal que ele fazia. Mas Deus ele tem um momento ali naquele momento ele brecou aquele homem. Por quê? Porque ele tinha uma grande obra na vida daquele homem. E como Deus tem grande obra na nossa vida, né? E logo lhe cairá dos olhos como que uma escama. Recuperou a vista e levando todo se foi e todo ele foi batizado. E ele, igreja, e tudo isso que ele passou, ele já foi batizado. Ele foi batizado, né? Jesus batizou ele. Mas que nós somos olhar e olhar na palavra de Deus e analisar, porque nós temos um pouco que analisar o que Deus ele fala na palavra. Aqui é a conversão de Saulo no caminho de Damasco. E depois, igreja, nós olhamos aqui no 19, nós vamos ver aqui fala a perseguição torna-se perseguido. Ele tornou sendo perseguido. Quer dizer, ele não foi perseguido mas para Jesus, mas ele foi perseguido para aqueles que ali moravam em Damasco. Porque o povo, mesmo que ele foi ali, se achegou ao Senhor, mas aquele povo, ele não acreditava. Aquele povo não ia acreditar, não estava acreditando. Que aquele homem ali, ele ia ser um mensageiro da palavra de Deus. Aí começou ele ser perseguido por o povo. Mas ele queria falar da palavra de Deus. Ele já não ia lá mais para tirar aquele povo, para levar num cativeiro, para ali judiar daquele povo. Não, ele foi ali depois para pregar as boas novas. E tendo comido, ficou confortado vê Saulo alguns dias com os discípulos que estava em Damasco. Então, ele já estava com alguns discípulos em Damasco. Quer dizer, ele já estava falando da palavra de Deus. Mas, igreja, e ele estava falando a palavra de Deus, mas o povo temia. Porque o homem era terrível. O homem ele fazia mal para aquele povo.
E logo na sinagoga pregava a Jesus. Ele pregava a Jesus, ele começou a ser pregador para Jesus. Ele já pregava para Jesus. Que este era o Filho de Deus. Então ele já tornou filho de Deus, né? Igreja, por isso que eu digo, igreja, há muitas vezes falam assim, mas eu sempre falo para o Senhor, Senhor, eu quero deixar uma mensagem na casa do Senhor, mas eu quero que o Senhor me dê um pouco do entendimento, para que a igreja, quando for ler, para não ficar assim, né, até mesmo confundido, né? Mas eu procuro da maneira explicar, né, como Deus ele tem mostrado para mim, está mostrando, e eu estou passando para a igreja em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Deus tremendo, Deus de glórias. Eu vou prosseguindo mais para frente, igreja, que caminho é cumprido. Glória a Deus, aleluia. E logo na sinagoga pregava a Jesus, que este era o Filho de Deus. Todos que ouvia estavam atônicos e dizia, não é este. Dizia, não é este. O que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome. E para isso vai aqui para os levar preso aos princípios dos sacerdotes. Eles achavam, igreja, que ele ia lá pegar um povo, ia pegar o povo e levar preso. Catar aquele povo que morava ali, né, em Damasco, naquela cidade, e catar e levar lá para Jerusalém e prender este povo. Mas não era essa mais a intenção de Saulo. Não, é de pregar a boas novas, é de pregar a palavra de Deus. E Saulo, porém, se esforçou muito mais e confundiu os judeus que habitavam em Damasco. Mas confundeu até os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo, provando porque ele era Cristo. E tendo passando muitos dias, os judeus tomaram conselho entre si para o matar. Olha, eles tomaram conselho entre si para matar Saulo. Então, foi uma perseguição contra Saulo, mas só que ele já foi batizado, ele já foi convertido, Deus já preparou algo maravilhoso para a vida dele. Ele já não era homem maldoso, ele pregava a palavra de Deus para aquele povo. Mas as suas ciladas vieram ao conhecimento de Saulo, e como ele guardava as portas, tanto de dia como de noite, para poder tirar-lhe a vida. Então, igreja, ele passou a ser vigiante. Ele passou a ser vigiante com aquele povo, porque aquele povo, eles não estavam com brincadeira. Aquele povo queria tirar a vida dele, queria safar a vida dele. Então ele ficou vigilante dia e noite, igreja. Já pensou, igreja, como é que é a história de Saulo? Como que ele aqui era o vilão aqui, depois já começou as pessoas se perseguir ele, né? Ele ser perseguidor daquele povo, né? Glória a Deus ali. Tomando, né? Glória a Deus, tomando o de noite e os discípulos o disseram dentro de um centro pelo muro. Quando Saulo chegou a Jerusalém, procurou
ajuntar-se os discípulos, mas todo o temia e não crendo que fosse discípulo. Então o povo não acreditava que era um dos discípulos. Então Bernabé, tomando contigo, o trouxe ao apóstolo e lhe tocou como no caminho ele virá ao Senhor, este lhe falará, e como em Damasco falará ouvidamente no nome de Jesus. E andava com ele em Jerusalém, entrando e saindo, e falava ouvidamente no nome de Jesus. Falava e disputava também contra os gregos, mas eles procuravam matá-lo. Ninguém queria acreditar que ele era um servidor de Deus. Sabendo, porém, os irmãos o acompanharam até Cesareia e o enviaram a Tarso. Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e a Galileia e Samaria tinha paz e era edificada e se multiplicava, andando no temor do Senhor e não consolação do Espírito Santo de Deus. Então, igreja, aquele povo, quando Saulo ele saiu daquela cidade, ali eles sentiram paz, eles sentiram, né? Mesmo Deus ele tem trabalhado na vida de Saulo, aquele povo começou a procurar Deus, a igreja, com mais alegria, com mais amor, com menos perseguição, porque eles achavam que Saulo ia ali para perseguir aquele povo, mas não. Saulo ele foi se convertido, ele foi batizado por Jesus Cristo. E hoje, igreja, nós vemos então, a palavra de Deus nos relatou nesta noite, que ele foi o perseguidor. Ele perseguia, mas depois foi o perseguidor daquele povo. Então hoje nós vamos ir na palavra de Deus, para muitos, olhar hoje, aqui pela essa palavra, nós vamos ver, igreja, como que nós temos que sim ser temente a Deus. Não só porque hoje nós vamos vir essa palavra, muitas vezes amanhã nós vai vir outra palavra, depois da manhã nós vai vir uma outra palavra, outro mensageiro, vai falar de forma diferente, mas vai falar da mesma forma onde que aquele homem passou, onde que aquele homem ele fez mal, onde que aquele homem, ali ele foi liberto, ali Deus libertou ele. E como Deus ele tem que libertar muita gente, muitas pessoas sobre este mundo. Glória a Deus, aleluia. Porque, igreja, eu quero dizer, igreja, que muitas vezes não está sendo fácil e não vai ser fácil, porque o fim de tempos está chegando, nós estamos vendo aí, glória a Deus, aleluia, muitas coisas acontecendo a nosso redor, nós olhamos e contemplando, nós vimos, glória a Deus, aleluia, mas nós contemplamos as maravilhas que Deus tem feito sobre a nossa vida. Isso que nós temos que entender, igreja. Muitas vezes, mas hoje, aqui tem pequenos números de pessoas que foi ouvinte desta palavra nesta noite. Mas eu creio sim, aqueles que também estão compartilhando conosco, que está também compartilhando esta palavra nesta noite, eu creio, aí está na casa, muitas vezes uns está trabalhando, mas aqueles também que pegou ali, está ouvindo, aqueles que se encontram enfermos numa cama, recebendo esta palavra nesta noite, e eu creio, igreja, que Deus ele tem muito de fazer ainda sobre a nossa vida, e Ele vai fazer, eu creio, Deus maravilhoso de glória, porque nós temos que cada dia se perseverar na presença de Deus, e nós, igreja, temos que orar um pelo outro,
Nós temos que orar pela nossa família. Mesmo que venha o levante, nós temos que estar orando. Nunca nós temos que parar de orar, porque isso é a nossa função, que Deus ele nos preparou. Você imagina, igreja, aqueles que hoje não estão mais dentro da casa de Deus. Ah, mas eu não estou mais na presença de Deus porque eu senti uma fraqueza, não senti mais vontade de seguir nos caminhos do Senhor, resolvi parar. Muitos falam, resolvi dar um tempo para Jesus. Qual é esse tempo, igreja? Esse tempo, igreja, que eu quero dizer, quando as pessoas saem da presença de Deus, diz assim que é difícil de entrar para o tempo da casa de Deus e fácil para sair. E aquele que quer voltar, igreja, não está achando força para voltar para a casa de Deus. Não está achando força para seguir os caminhos do Senhor. Mesmo você falando da palavra, você abrindo a palavra, você está orando por vida, igreja. Tem muitas gente que falam assim, amanhã eu vou. E esse amanhã eu vou é tarde, igreja, vai ser muito tarde. Porque a igreja, nós sabemos, igreja, nós olhamos essa passagem nesta noite, e nós vimos, igreja, quantas a aflição a que esse povo tem passado. Eu creio que passou muitas lutas na mão desse homem. Eu creio que Deus ele parou este homem. Deus tirou a maldade deste homem. Porque, igreja, uma coisa eu quero dizer, é um coração. Às vezes as pessoas têm um coração duro, um coração quebrantado, ainda um coração de pedra. É que Deus aí não foi ali, ele não quebrou aquele coração. Mas eu creio, igreja, eu creio no nome do Senhor Jesus, que nós temos que profetizar, igreja, só coisas boas, maravilhosas para nossos irmãos, para aqueles que querem retornar para a casa de Deus, aquele que quer chegar na presença de Deus, que Deus ele vai fazer maravilha na vida de cada um. Basta nós crer, igreja, porque nós cremos que Deus ele é bom, ele é maravilhoso, sim. Nós cremos que Deus é, mas nós temos por onde nós fazer melhor ainda para Deus, mais melhor para Deus nós temos que fazer. Amém, igreja? Glória a Deus, aleluia. Igreja, essa é a palavra que Deus me tocou trazer até aqui. Se eu for prolongar, já estou saindo do contexto da palavra, e Deus ele não se agrada de nós sair do contexto da palavra. E quero que a igreja um pouco entendeu que Deus ele me deu, me capacitou para mim deixar essa mensagem desta noite, e a confiança que o pastor hoje da igreja tem dado para mim também. E eu creio que vou esforçar ainda mais ainda para se melhorar para Jesus, porque nós temos que melhorar para Jesus. E eu creio que eu meditando na palavra, Deus ainda vai dar mais sabedoria para mim, porque eu creio, eu preciso, e a igreja também precisa. Amém? E a igreja dá uma linda salva para Jesus, que ele é merecedor. Amém?